Bom, meu nome é Glauco, eu vivo em Raposos, escolhi viver aqui, eu sou belo-horizontino, meus pais são daqui, essa casa onde a gente está hoje foi onde meu pai cresceu. Eu tive uma relação sempre muito grande aqui com a cidade, desde pequeno, a gente vinha para casa das avós, então era um lugar muito querido, as brincadeiras eram muito mais livres do que na cidade. É, eu costumo falar quando tem oportunidade que a gente brincava de pegador de bicicleta e valia na cidade inteira. Então era um grau de liberdade muito grande vir para cá. Depois, adolescência, os primeiros namoros, jogava bola aqui. Então sempre tive muito mais vida aqui. E quando foi chegando na cidade, decidir onde morar, escolher, né, morar, escolher um lugar um pouco mais tranquilo, um lugar um pouco mais sossegado e um lugar onde eu tenho fortes laços afetivos, né? E o que me permitiu, de 2007 até um pouquinho antes, a começar a ter um olhar, digamos assim, mais político para a cidade, né? Um olhar da cidade como uma estrutura, de como que ela se organiza, quais são os potenciais, quais são os pontos fracos e tal. Tem uma coisa que é um pouco anterior a 2007 também, que em 2005 um primo retornou do projeto Rondon e voltou cheio de ideias e tal, e a gente entrou a gente foi se vestir de palhaço, ir para a várzea do sítio nos fins de semana para brincar com a meninada, né, que hoje está lá na casa de Gentil. Meninada, né, tudo maior que eu, a meninada. É, e isso também já era um gesto assim que fazia olhar para a cidade, porque a gente escolheu ir para aquele bairro, né? Que é um bairro que tem um posicionamento social na cidade determinado, né? Então essas construções já me faziam participar muito intensamente ou querer compreender esse território. E aí, com a minha vinda, isso se tornou parte mesmo da vida, né? E aí eu vou tentar contar um pouco do que é minha percepção sobre essa formação é, territorial e como que ela influencia o jeito de ser de quem vive nesse lugar, a arquitetura, né? Como a cidade se organiza, etc. É, bom, o marco fundamental, né? O marco de fundação da cidade é, de maneira que é o que todo mundo sabe, é que o Arraial dos Raposo teria sido fundado em 1690. Então, um arraial bem antigo, né? Assim, para Minas Gerais. Esse nome dos Raposos seria referência a dois irmãos bandeirantes, ou do Antônio Raposo, que teria sido o primeiro bandeirante a chegar aqui na confluência do Rio das Velhas com o Ribeirão da Prata, em busca do ouro, né? O ouro de aluvião, esse ouro que dava em superfície mesmo, né? Na flor do rio ali. Essa confluência desses dois rios é muito importante, ela está até hoje na bandeira do município e ela é um marco geográfico central assim na cidade. Enquanto o Ribeirão da Prata, que é o principal curso d'água que nasce na Serra do Gandarela, já que a gente vai falar de mineração daqui a pouco, né? Ele nasce na Serra do Gandarela e vem de lá, nasce em Rio Acima, depois vem fazendo a divisa de Raposo com Caeté e deságua aqui no Rio das Velhas. É um importante afluente do Rio das Velhas nessa região. E lógico, o Rio das Velhas mesmo como um grande marco geográfico aí, norte e sul no nosso estado. Existe no que existe de história escrita de Raposo, tem um gap considerável até 1800, que é quando a mineração inglesa chega no município. E mais especificamente eu estava bastante interessado para entender por que não existe essa história, né? O que existe nessa história nesse período. Em teoria, foi erguida aqui uma capela, onde hoje é a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Essa capela, depois igreja, teria sido a primeira paróquia de Minas Gerais. Então, eu sei que há controvérsias, mas para todo raposense isso é um fato consumado. E uma coisa que é interessante, eu acho, de se pensar,
é que a fundação do Arraial ela é quase contemporânea com o Arraial Velho, com os arraiais de Sabará, né? E muito anterior à formação do Arraial de Nova Lima. Na época chamava, se eu não estiver enganado, Congonhas de Sabará. E aí, no começo de 1700, ocorre a Guerra dos Emboabas, que é o encontro lá dos Reinóis e dos Bandeirantes, né? O encontro, assim, né? O conflito. E do fim desse conflito, a coroa resolve estabelecer municípios em Minas Gerais. Salvo engano, inicialmente 3, que seriam Sabará, Bussu, que era um território enorme, né? Assim, pegava Sabará aqui, mas ao que me consta ia até Paracatu e era uma cidade-estado, né? Um município-estado. Vila Rica, Ouro Preto e a Vila do Carmo, se eu não estiver enganado, que era Mariana, os 3 municípios. Nessa divisão geopolítica, Raposos ou o Arraial dos Raposos passa a ser um arraial dentro do município de Sabará. Então, a divisão que era em arraiais, né, onde as pessoas simplesmente estavam ali vivendo, então ela passa a ser parte de um outro município. Isso é relevante quando a gente pensa os sucessivos processos de emancipação, né? Então, isso ocorre lá em 1710. E aí sim, tem um salto histórico assim, sobre essa questão da exploração do ouro, como ela se dava e tal. E aí vou dar um salto para a independência do Brasil em 1822. Acontece não chega a ser uma coincidência, mas é para mim um relevante dado, que 12 anos depois da independência do Brasil, surge em Raposos uma mineradora inglesa. Então, o país acabava de deixar de ser uma colônia de Portugal e um primeiro empreendimento internacional se estabelece no nosso território, né? ou nesse território por aqui. A gente sabe da relação próxima, né, dos ingleses que escoltaram a coroa e tal, e eu não sei dizer, nem sei se há algum material bibliográfico que justifique a rapidez dessa globalização, né, dessa chegada dos ingleses. Eu sei que a empresa se chamava St. John Gold Mining, porque ela se estabeleceu primeiro em São João del Rei, mas teve alguns fracassos lá, e salvo engano teve também alguns acidentes, agora não me lembro se em Itabira ou Itabirito, com uma outra entrada, e aí o maquinário veio para cá e o pessoal da St. John também veio e se estabeleceu aqui nesse território dos arraiais do Raposo e do arraial de Congonhas do Sabará. E aí eu acho que começa uma coisa que é muito importante muito relevante para a construção histórica do território como ele é agora. Porque os ingleses, primeiro que foi a primeira vez que a mineração tomou áreas industriais, né? Então não eram mais os mineiros, mas era uma empresa inglesa empregando os mineiros, né? Nós de Minas Gerais. Na verdade, aquele tempo, inclusive, com escravos, né? Em 1834, que foi quando eles chegaram. E é legal a gente pensar nesse 1834 porque teve sucessivas mudanças de nome dessa empresa, eu acho que eu vou falar ao longo. Mas se você entrar no site da empresa, tá lá orgulhosamente ela falando que está há 184 anos em operação. Então, é a mesma empresa até hoje. Ela se chamava St. John Gold Mining. Por um período, acho que por conta da Era Vargas, isso eu não sei muito bem, teve que passar a ter um nome e participação brasileira, então se chamou Morro Velho. E depois, quando isso já não era mais necessário, ela voltou a se chamar, ela se chama Ouro Inglês, né? Ela se chama Anglo Gold. Sediado na África do Sul, que é outra colônia da Inglaterra, mas o nome é uma tradução literal, né, de Ouro Inglês, né? Bem, de relevante nesse período assim da mineração, é claro que com a extração industrial, mecanizada, a potência dessa extração é muito grande, né? Isso foi atraindo gente para o trabalho. Não sei se ainda nesse período, ou se nesse período a mão de obra era exclusivamente escrava. E eu acho que é relevante pensar numa coisa, né? Porque os ingleses talvez fossem talvez um dos grandes abolicionistas do mundo, mas aqui, nas minas de Raposos e Nova Lima, eles mantiveram os escravos até 1889, até os 45 do segundo tempo. A mina rodou com escravo. Eles eram abolicionistas, mas a gente
Claro que a gente não tem pistas muito concretas, né, sobre esse excedente, o que ficou desse período de escravidão, mesmo, né, é lógico, né, que a gente tem uma população negra, não sabe como que isso, aqui no território de Raposa, uma população negra que a gente não sabe qual que é a relação de fato com esses processos de escravidão. A gente também tem uma cultura muito rica, cultura afro-brasileira, né, cultura negra muito rica, assentada aí no Congado, que seguramente também tem uma relação com esses processos. Mas esses são elos também que acho que a gente precisa ligar assim, para entender bem como se deu. Nesse período, até o fim da escravidão, também esse ano a gente conseguiu resgatar alguns acidentes que aconteceram, acidentes, né, havia limitação tecnológica, então tem alguns relatos de acidentes sérios desses, né, de fechamento de boca de mina, impossibilidade de resgatar os escravos lá de dentro, e às vezes para terminar com aquilo injetavam água, né, para inundar as galerias e resolver, né, a questão. Isso, eu tenho até um livro da autora, se chama Ivone, salvo engano, é uma professora da PUC, chama Morro Velho, a Extração do Homem. Tem uns relatos bem legais assim, né, fortes, né, e relevantes para esse entendimento. E aí acontece o seguinte, a vinda dos ingleses ela se torna um potencial, primeiro econômico, muito grande para esse território, e consequentemente político, né? Uma força política muito grande. E esse crescimento dessa força política ela acabou ficando muito centralizada em Congonhas do Sabará, porque lá havia também algumas outras bocas de mina, né? A Mina Grande e algumas outras, né? Aqui em Raposa algumas. E lembrando que isso tudo era Sabarabuçu. E a sede da empresa ficou em Congonhas do Sabará, por algum motivo. Não ficou no Arraial dos Raposos. Então, a centralidade das decisões, né, das decisões econômicas e políticas, ela foi sendo atraída para esse lugar, para Congonhas do Sabará, onde hoje é Nova Lima. E isso culmina numa decisão ou numa força política que emancipa Nova Lima, se eu não estiver enganado, com o nome de Vila Nova de Lima, de Sabarabuçu. Só que é uma emancipação que eu estou acostumando chamar de... criaram um estado empresa, um município empresa. Porque quando emanciparam essa Vila Nova de Lima de Sabarabuçu, simplesmente é como se tivessem os ingleses decidido a separar uma grande data de mineração, né, que hoje chama outorga, um direito minerário. Porque o município era o que hoje é Nova Lima inteira, mais Raposos, onde a mina estava ativa, Rio Acima, que tem alguns processos minerários também, e vai até a divisa com Gandarela, que é outra ponta do quadrilátero ferrífero, e Brumadinho inteiro. Então, assim, todas as minas do quadrilátero ferrífero praticamente ficavam dentro desse município. Ou seja, era uma decisão altamente econômica. Você emancipa, cria força política, mas seu município é muito mais da metade do quadrilátero ferrífero. Então você ressalva politicamente, faz uma reserva econômica gigantesca. Né? Quanto vale o minério que já se extraiu? Sempre é San John, depois Morro Velho, Anglo Gold extraindo ouro, mas dessa empresa, por exemplo, foi que derivou a MBR. Então, talvez por um desinteresse em minerar ferro, criou-se a MBR para minerar o ferro no quadrilátero ferrífero. Então, isso é uma doideira se pensar esse processo de formação desse território. Bom, e assim seguiu, o Arraial dos Raposos passa a ser parte de Nova Lima. Então, as minas daqui estão ligadas às minas de lá, dentro de um mesmo município, como Riacima e tudo isso, um município só, sendo, eu acho que eu não estaria errando de extrapolar, comandado mesmo pelos ingleses. Porque quem teria força econômica para lidar com essa... força política para lidar com o tamanho dessa força econômica, né? Os municípios eram exclusivamente minerários. Então, assim, depois, num desenho, né, Nova Lima vai até a divisa da Serra do Curral. Ela pegava a Serra do Gandarela, do lado oeste, passava a Serra da Moeda inteira até Brumadinho finalizar o município. Então era assim, um colosso de minas disponíveis para os ingleses.
Eu não sei dizer assim de como que se deu as expansões dos municípios, etc. Mas eu tenho na minha investigação, quando a gente vai se aproximando, acho que tem um fato relevante para a urbanização. Em 1930, na década de 30, a mineradora, acho que já aquele tempo chamando Morro Velho, não tenho certeza, ocupou toda a margem esquerda, construiu casas para os operários na margem esquerda do Ribeirão da Prata. Então todo o Morro das Bicas, a Várzea do Sítio, o Barracão Amarelo, o Morro das Bicas é um bairro muito grande, né? Então pega as ruas ali Tamóis, Tupinambás, Tocantins, Paraguai lá no fundo, todo esse bairro foi construído com casas bem naquela estrutura empresarial mesmo, de casas melhores para os técnicos casados, casas médias para os técnicos nível tal casados. E no Barracão e na Várzea do Sítio foram construídos alojamentos individuais para operários solteiros. Os operários de fundo de mina, né? Quem é mais lá no pro fundão da mina mesmo, para cavar, ainda os processos muito manuais, né? E foram esses operários que ocuparam esses lugares nessas décadas, que foram ficando nessas casas, casando nessas casas. Então as casas eram de 2 cômodos, quarto e sala, com banheiros coletivos. E esse processo de crescimento natural, né, das famílias, etc., foi criando uma ocupação muito densa para esses bairros do Barracão e da Várzea do Sítio, que hoje culminam nos processos que se observam nesses lugares, né? Então também tem uma influência muito forte da mineradora inglesa nesse contexto. As atividades vão sucessivamente aumentando na mina e aumentando com isso também o comprometimento pulmonar dos operários, né? Porque não existia equipamento de proteção individual, EPI, né? Ou se existia, era negligenciado. Então toda a poeira gerada lá no fundo, por um desses livros que eu li nesse ano, parece que a mina chegou a uma profundidade de 2,3 km, né? De profundidade. Anteontem até a gente ouviu um barulho muito esquisito aqui. Os vídeos deram até uma tremidinha, assim, foi uma espécie de uma explosão, eu não sei, eu fiquei com a sensação. E depois pelos grupos de WhatsApp a gente foi descobrindo que muita gente sentiu um pequeno tremor assim. Eu especulo que possa ser alguma coisa dessas galerias aí, né? E essa doença, silicose, marcou muito a cidade, porque os homens foram morrendo, né? A silicose ocupa o pulmão mesmo ali de sílica, né? De areia, e vai comprometendo a respiração até que não dá mais para respirar. E aí Raposa passou a ser conhecida como a cidade das viúvas, né? Há registros disso, talvez nesse período aí do começo do século, né? Já sem a escravidão, né? Mas com essa exploração da mão de obra ainda muito intensa, né? Muito forte essa exploração mesmo humana. E apesar de alguma coisa estar escrita, eu não sei exatamente como se deu o primeiro levante do município de separação. Essa separação de Nova Lima, ela acontece em 1948. A gente sabe que também aí na década de 30, nesse período do Vargas e tal, houve um movimento muito forte do Partido Comunista em Raposos. Parece que isso deve ter fortalecido sindicatos frente à empresa, né? Já fora de uma situação de escravidão, os sindicatos se fortalecendo num posicionamento. Isso rende um apelido que até hoje reverbera. Os novalimenses chamam os raposos de Moscou. E quem vem daqui para lá para estudar de moscovita, né? É um bullying. Vamos ver até quando dura esse negócio aí. Parece que é um pouco força desse período, que também eu não tenho nenhum elo assim forte, mas que parece fundamentar a separação, né? Quando um sindicato desse arraial daquele município de Nova Lima, né, se fortalece frente à empresa, isso vai criando também uma outra força política. A emancipação de Raposa acontece em 1948. E aí é criada a bandeira, não sei se exatamente nesse ano, mas que para mim é um símbolo muito forte ainda que a gente carrega, porque ela tem um brasão lá onde está a igreja, que é a primeira matriz de Minas Gerais, no centro. A confluência dos Rio das Hélias e Ribeirão da Prata. Uma tarja azul, talvez seja das águas, outra amarela do ouro. Tem uma barrinha de ouro, né, no brasão, uma barra de ouro brilhando no brasão, e uma faixa roxa
na bandeira referência às viúvas da mineração. Então, assim, acho que a data de emancipação mesmo é o começo de 49. Então, no começo do ano que vem, a gente vai comemorar 70 anos de emancipação. 70? Isso, 70 anos de emancipação. E a bandeira ainda carrega essas marcas de 70 anos atrás. São importantes referências para a gente lembrar, mas acho que isso é um fardo também para se carregar, né? Numa das aulas lá do Lumes, eu disse que eu acho que a bandeira ela também tem que ser meio que um estandarte de carnaval, uma coisa que você leva à frente da sua história para dizer assim, ó, é nisso que a gente acredita, é isso que a gente quer para o futuro, né? Então eu acho que esse processo da bandeira é uma coisa que sempre me instiga no sentido de ser um símbolo, né, desse território que precisa ser, né, essa história ainda vai ser mais escrita, né? Bom, então ocorre a separação, a emancipação, né, uma vitória, né, talvez um primeiro levante de separação, mas de fato quem determinou ou quem determinaria qual é o espaço geopolítico desse território? Obviamente, mais uma vez, os ingleses, né? Não à toa, na minha opinião, Raposo tem uma das menores áreas territoriais da região metropolitana, né? Alguns outros municípios são menorzinhos, mas Raposos é uma das menores. Mas é assim, bom, vamos se separar, né? Então vocês vão ser isso aqui. Eu acho que teve uma força muito grande nessa determinação, nesse confinamento territorial. Porque, não, na minha opinião, não coincidentemente, a mina esteve em atividade de 48 até 98, então mais 50 anos de atividade minerária no município. E aí sim, possivelmente, colhendo impostos para esse município, gerando riquezas para esse município, né, com algum poder de centralização desse excedente, né, ou dessas taxas. Mas todo o município está encerrado também numa área que não tem outras possibilidades de mineração, né? Nova Lima, ainda que depois se emancipava de Brumadinho e de Rio Acima, ou talvez até no mesmo período, ainda continuou pegando todas as bordas do quadrilátero ferrífero praticamente, né? Então tem mais uma vez um movimento, na minha opinião, econômico nessa divisão. O que hoje, para mim, também é uma bênção. Raposo ter ficado numa área que é uma das áreas mais preservadas da região metropolitana, né? Hoje eu faço parte do subcomitê Águas do Gandarela, que é uma entidade ligada diretamente ao Comitê do Rio das Velhas. E o nosso município, junto com o de Rio Acima, forma quase que a totalidade de uma unidade territorial estratégica, que é prioritária no plano metropolitano para a preservação de água para abastecimento da região metropolitana, né? Rio Acima um pouco mais a montante da captação de Bela Fama, mas Raposo ainda com Ribeirão da Prata, com Brumado e com Cambimba, que são poderosos afluentes desse Rio das Velhas, com água de qualidade classe 1, com potencial para abastecer de água, né, um mineral muito importante, a região metropolitana. Então hoje a gente desfruta muito de ter essa natureza preservada aí muito perto de casa, né? Então Raposo se emancipa, e aí ocorre uma coisa que fica sempre muito confusa na cabeça de todo raposense, é que apesar da emancipação, vamos citar um exemplo claro, meu pai é de 49, e ele conta muito forte, a minha avó ficou viúva quando ele tinha 1 ano e pouquinho, e uma vida difícil naquele tempo, né? A mulher não trabalhava e tal, e ele tem todas as memórias de catar lenha no mato. Mas ele tem uma memória muito forte também da polícia da Morro Velho, da polícia da Anglo Gold, impedindo de catar lenha no mato para cozinhar. Então assim, eles tinham que fazer isso clandestinamente, porque a Morro Velho, ou os rondeiros, né, da Morro Velho não deixavam que se tirasse a lenha para cozinhar, né? Não era uma exploração econômica, né? Ele conta assim de ter que passar por outro lugar, de ter que correr do rondeiro, etc. e tal. Porque desde sempre isso, a gente chega agora no tempo atual, mas tem-se essa imagem ou essa informação de que a Morro Velho, e agora Anglo Gold, é dona de todo o município. A rigor, se a gente exclui a área metropolitana, que de fato não está de posse, né? Talvez ainda de propriedade, mas não de posse da
da AngloGold, 90% do município seria da mineradora, da Morro Velho, da AngloGold, que no começo dos anos 2000 criou uma atividade, além de mineração de ouro, ácido sulfúrico, não sei o que, atividade imobiliária. E isso nunca foi muito entendido na cabeça das pessoas, de como que eles conquistaram, ou como que eles conseguiram ser dono disso tudo. Como que foi o processo histórico de 1834 até aqui, para eles se tornarem donos. Isso, de fato, não é muito esclarecido. Eu vi um documentário recentemente das Iracemas, em que uma das senhoras que mora lá no meio do mato fala de gente que vinha armada, falando que a terra era deles e tal. Eu não tenho nenhum elemento para falar, para dizer que isso era mesmo uma mineradora tomando posse, né, dessas terras. Mas, de fato, ao que parece, o que era um grande município deles, possivelmente com datas minerárias não mais concedidas pela coroa, mas eu não sei como que era esse processo, mas posteriormente outorgadas pelo órgão federal como áreas de mineração da empresa, se tornaram áreas de superfície deles também. Por que eu digo se tornaram? Porque eu nunca tinha pegado num registro papel, de registro de propriedade imóvel. E aí, quando chegou à minha mão um processo de licenciamento que citava a matrícula do imóvel, eu fui em Nova Lima, no cartório de imóveis, pedi uma segunda via da certidão, e a certidão do imóvel é de 2012. Então a certidão que dá propriedade desses imóveis para a empresa é de 6 anos atrás. Então, assim, existe alguma coisa de muito mal explicada, pelo menos mal explicada nessa história. Como que isso acomete a cidade? A cidade ficou limitada em suas expansões, né? Os bairros que surgiram nas últimas décadas, eles foram todos doações da mineradora para o município, né? A mineradora, principalmente depois que cessou as atividades aqui em 1998, virou uma grande entidade de caridade, como se fosse uma grande mãe que fica dando coisas quando ela resolve, né? Agora, recentemente, doou para o município toda, não sei quantos quilômetros ao longo do Rio das Velhas, numa área de APP, que eles não podem construir, numa zona que está sendo muito ocupada ao longo da linha férrea, né, que não existe mais, ocupada por conta da opressão imobiliária que eles geram, ou seja, as pessoas não têm para onde construir, então vão invadir, vão ocupar. Entregaram isso para a prefeitura, porque aí também eles não vão precisar cuidar mais. A prefeitura, com toda a sua limitação, como que vai cuidar e gerenciar, organizar isso? Simplesmente não vai. Eles só tiraram do colo uma coisa que eles não poderiam vender porque é APP, que eles não estavam conseguindo controlar porque as ocupações já estão se dando, e ficam ainda de boazinha. Tem uma história de 2 bairros aqui que, em alguns anos passados, foram desapropriados da empresa, e um deles foi ocupado, que é o Recanto, e isso também é um pouco lenda, não sei exatamente como se foi. O segundo, que seria posteriormente ocupado, foi devolvido para a empresa, talvez por uma dificuldade de gerenciar, e depois virou um condomínio que a empresa vendeu lotes, que é o Quintas da Mata. Então, assim, o processo, como que a influência dessa história mineradora e desse tal ouro inglês no nosso território, ele é muito forte. Vocês vão ver que, pela impossibilidade de comprar um terreno na margem da cidade e também pela vontade que eu acho que todo raposense tem de ficar aqui, as famílias vão construindo no próprio terreno que existem. Então os filhos constroem no fundo, constroem em cima, os afastamentos que deveriam ser respeitados, né, pelas leis de uso e ocupação, plano diretor, etc., eles simplesmente não são respeitados. A pessoa constrói até o limite do seu terreno para aproveitar ao máximo aquela construção, porque a maioria dos terrenos são multifamiliares. Tem um fenômeno que eu estava até... que me instiga muito aqui em Raposo, que são as construções dos terraços com cobertura de folha de zinco. As casas quase sempre ocupam todo o terreno, e no terraço tem uma cobertura, né, de zinco, né, um teto metálico lá no topo, assim. Eu achava que era tipo uma moda, uma estética e tal. Depois que caiu a minha ficha, que é o seguinte, é a impossibilidade de ter um quintal para secar roupa. As pessoas fazem isso para poder subir com a roupa pro telhado, para poder secar, para ter um espaço, uma área de lazer. Então, assim, uma cidade tão arborizada, com espaço que poderia ser feito uma urbanização de maneira tranquila, ela vai verticalizando, é um contrassenso, né? Ela vai verticalizando por essa opressão imobiliária que
esses processos da mineradora geram nesse aspecto da cidade. Processo muito severo, é um processo muito severo e muito ainda coronelista. Eu já estive na mineradora para tentar comprar um terreno para uma construção, seja lá o que fosse, né? E assim, é como se fosse um grande reino, um feudo inglês, sabe? Assim, que não tem nenhum processo, não tem transparência, não tem diálogo. Realmente é importante fazer uma ressalva. Se eu estou aqui hoje, como pessoa, nesse território, é por conta da mineração também. Porque o meu avô materno saiu de Ouro Preto, porque a mineração na década de 40 e 50 em Raposos era muito... se minerava muito, então tinha muita gente trabalhando, então ele abriu um comércio aqui. Ele veio para cá, trouxe a senhora dele, minha avó Marinha, que está viva até hoje. Minha mãe nasceu aqui, conheceu meu pai aqui, então eu estou aqui por conta desse processo. Então a gente precisa entender o quanto isso constrói o município, mas o quanto isso destrói o município também. Porque, além de todo esse processo que eu já citei, de todo relativo à escravidão, dos processos de opressão imobiliária, né? A várzea do sítio fica na várzea de um rio. A várzea de um rio é uma segunda calha do rio, ou seja, sempre quando o rio enche, ele ocupa as várzeas. Então, as enchentes que ocorrem recorrentemente na várzea do sítio, ocorrem porque aquilo é uma várzea. Então a empresa implantou um bairro inteiro na várzea. Essas coisas não são engano, né? A nossa bandeira tem um roxo porque tanta gente morreu por conta da mineração. Essa opressão imobiliária, essa dificuldade de crescer, as áreas que a gente tem no município degradadas que não foram recuperadas, tipo a Cava de Santa Cruz aqui, a Cava do Espírito Santo, que é a entrada pelo bairro do Galo, áreas que ambientalmente estão totalmente degradadas, que comprometem a formação de lençol, etc. Tudo isso tem relação com esse processo da construção desse território a partir dessa história com a mineração. Que eu sinto e acho que é imprescindível que a gente comece agora um segundo levante, né? Se o primeiro levante for um levante de separação e de emancipação, agora a gente precisa começar um segundo levante que seja um levante de reparação. Isso não está certo. Acho que essa comunidade, esse povo, né, nós precisamos começar a conversar sobre isso para a gente ir passar limpo essas contas. Porque a gente precisa construir uma nova história. E na minha opinião, muito calcada em tudo que a gente acaba recebendo, né? Aqui é uma zona de interesse metropolitano para preservação de água. O Parque Nacional está aqui na nossa porta. O Marco 1 do Parque Nacional está a 2 km daqui. Então a gente tem um Parque Nacional, tem essa prioridade no plano diretor metropolitano. A gente, dentro do subcomitê, tem uma função importante, né, na qualidade do Rio das Velhas. Então existe uma possibilidade de reconstruir uma história a partir de agora, já que o ouro se esgotou, né? Que a gente comece uma nova história e a gente vai ter que dar uma olhada para esse passado e falar assim, ó, isso é o que a gente enxerga que aconteceu até aqui. A partir de agora a gente caminha de um outro jeito. Eu tenho pensado esse território sob essa perspectiva. E acho que aqui tem um potencial danado, que é um lugar bom demais, né? Gosto de verdade, assim, ainda trabalho todos os dias na capital, todo dia vou a Belo Horizonte trabalhar, mas na hora de voltar para cá é uma certeza, assim, de ter maritaca, né? Já cantou galo aqui durante a gravação, ter um nível de proximidade com as pessoas, né? Com o próprio verde, com os rios limpos e não encaixotados ainda, né? Isso é um privilégio tremendo, né? Para quem está a 25 minutos ali da cidade, a 30 quilômetros do centro, né? Acho que é isso.